Bem-vindo, bem-vinda, você empreendedor, pequeno empreendedor que quer melhorar suas vendas, quer melhorar o seu faturamento para mais uma aula deste canal. Toda terça-feira nós damos uma aula aqui ao vivo, totalmente de graça. Depois dessa aula vai para o nosso canal do YouTube e você pode também assistir a reprise por lá. Mas por que é importante você assistir a nossa aula ao vivo? Porque aqui você pode fazer perguntas, você pode comentar e tirar a sua dúvida. Depois disso, quando ela estiver gravada, a única forma de você tirar a sua dúvida é participando também do nosso grupo de WhatsApp, que a descrição vai estar aqui embaixo deste vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar o que ninguém conta sobre vender através da internet. Dentro do Instagram, dentro do YouTube, várias pessoas fazem vídeos e falam para você o que você tem que fazer. Você tem que fazer anúncios, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas ninguém te dá um caminho que você precisa seguir. E nesse vídeo de hoje, eu vou te dar esse caminho. Qual que é o percurso que você tem que fazer do começo até começar a gerar novas vendas. Obviamente, num vídeo de 1 hora eu não vou conseguir te explicar todos os detalhes, mas você vai sair daqui com informação suficiente para começar suas vendas ainda hoje, ok? Então, para começar esse vídeo, para começar essa aula, eu separei 4 pontos aqui para a gente discutir essa noite de forma rápida e prática. Primeira coisa é criar a sua estrutura. Exato. Se você quer começar a vender na internet, você precisa sim ter uma estrutura para isso. Não simplesmente, fiz um Instagram, vou vender. Não é assim que funciona. Por isso que hoje em dia várias pessoas não têm resultado. Mas eu fiz um Instagram, fiz uma loja no Instagram, não vendo, não consigo vender. Óbvio que não vai vender. Talvez no passado, a gente está falando aí antes de pandemia ou até durante a pandemia, você venderia. Hoje, 2023, não vai vender mais. Você precisa ter uma estrutura mínima possível. Você precisa conhecer bastante o seu cliente. É fato, se você é um empreendedor, se você vende alguma coisa, seja produto, seja serviço, você precisa saber para quem você está vendendo. E não basta saber para quem que é que você vende. Você tem que alcançar essa pessoa. Você sabe onde que ele está? Você sabe como chegar até ele? É isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui. E no final, eu vou dar exemplos práticos de como você consegue colocar aí estratégias tanto para serviço quanto para produto. Então, bora lá para a gente ser o mais rápido possível e eu aqui não tomar muito tempo de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai deixar as perguntas para o final do vídeo, ok? Eu gosto muito dessa estrutura de casa para mostrar o porquê que essa casa está bem feia, mas ela é para um âmbito didático aqui, ela funciona bem. Então, por que eu gosto dessa estrutura da casa? Para exemplificar. Primeiro, porque toda casa precisa de uma fundação bem feita, precisa de uma base sólida. Você não consegue construir uma casa num terreno arenoso, ela vai cair. Então você precisa fazer uma fundação, uma base bem sólida, bem forte, para que sim você consiga erguer as paredes, as pilastras aí e até conseguir colocar um telhado dentro da sua casa. Então cada estrutura aqui é importante. Mas a base, quando a gente está falando de base aqui, o que a gente está falando? Sim, de você ter um Facebook bem feito. Quando a gente fala de Facebook aqui, a gente está falando, você tem que ter um perfil, né? Um Facebook aqui. Você precisa ter um perfil pessoal, esse é seu, mas embaixo de um perfil pessoal, você tem que ter uma fanpage, né? Que esse é da sua empresa. E debaixo desse perfil, você tem que ter uma conta comercial, que aí é aqui onde você vai conseguir anunciar. Se você não sabe de nada do que eu estou falando, corre lá no canal do YouTube, que também vai estar na descrição desse vídeo aqui, para você ver os outros vídeos lá, eu explico um pouco melhor como você também pode criar essa sua conta, tá bom? Você precisa ter um Instagram, é fato. Hoje em dia, são os canais onde você vai chegar até esse cliente, até esse lead, né, esse possível cliente, então você precisa ter um Instagram também. Toda essa base estrutura já tem vídeos lá no canal explicando como você faz, por isso que a gente vai passar bem rápido hoje. Você precisa ter um Google Meu Negócio.
Também tem vídeo lá no canal explicando como você faz para cadastrar o seu Google Meu Negócio. Então, se você é uma empresa, você precisa ter essa base. Faltou um aqui, ó, que é o Google Ads, que também vai ter um vídeo lá no nosso canal falando sobre como você criar sua primeira conta e já como você faz a sua primeira campanha dentro do Google. Simples assim. E dito isso, feita a sua base sólida, feita a sua base forte, né, do seu negócio aqui dentro da internet, Ronaldo, eu não precisaria ter um site? Depende. Depende do seu investimento, depende do seu bolso e depende do seu momento. Se você é uma loja virtual, por exemplo, eu quero um e-commerce, eu tenho uma loja física e eu quero começar a fazer o meu e-commerce. Eu diria que sim, você precisa montar um site. A gente vai ao longo aqui das nossas aulas de terça-feira mostrar como você faz um site rápido ali utilizando o WordPress. Mas se você está começando, se você não tem necessidade de vender no e-commerce, por exemplo, você pode utilizar essas ferramentas direcionando para o seu Instagram, direcionando para o seu WhatsApp. WhatsApp Business. Né? Importante dizer que se você é um prestador de serviço, se você tem uma loja, é importante que você utilize o WhatsApp Business. Lá você consegue colocar catálogo, você consegue colocar horário de funcionamento, endereço, enfim, várias informações, site, várias informações lá dentro do WhatsApp Business. Então você precisa utilizar ele para o seu negócio. Então criou-se essa estrutura, a gente precisa de dois pilares importantes aqui para qualquer negócio. Não basta ter essa estrutura bem formada se você não tiver esses dois pilares. Você não vai conseguir chegar no seu objetivo, que é clientes e que é vendas, sem esses dois pilares importantes, que é atrair pessoas. Então, toda essa sua base, essa fundação, você vai utilizar esses meios para atrair pessoas para virarem clientes, para virarem vendas para o seu negócio. E aqui é fato, atendimento. Você precisa também, ao mesmo tempo que você atrai pessoas, você precisa atender essas pessoas da melhor forma possível. É fato, a gente vai investir dinheiro para conquistar um cliente, mas a gente investe muito menos dinheiro para vender para o mesmo cliente. Então, uma vez que ele chegou dentro da nossa empresa, dentro da nossa loja, uma vez que a gente já prestou serviço para ele, é muito mais fácil e barato a gente prestar novos serviços ou vender novos produtos para o mesmo cliente. E a gente só consegue fazer isso com um bom atendimento e um bom produto também. Então aqui a gente poderia também falar sobre produto. Por que a gente não vai falar? Porque para mim isso é básico. O atendimento também para mim é básico. Então produto e atendimento são coisas básicas que você tem que ter bem feito. Não é diferencial, eu tenho um bom atendimento. Não, isso não é mais diferencial, eu tenho um bom produto. Também não é diferencial. Isso é sua obrigação ter. E se você não tem, uma das pilastras do seu negócio, um dos pilares do seu negócio pode estar trincado. Então é importante que você tenha essa estrutura para te ajudar aí a fazer mais vendas no dia a dia. Agora vamos falar um pouquinho sobre conhecer cliente. Né? Então você precisa sim conhecer o seu cliente. Então, o que o marketing faz? Né? Então não é porque é uma questão de marketing ou porque é uma questão de marketing digital. Na verdade, o marketing, ele é marketing, o digital ele só é feito pela internet. Essa é a diferença. Então, o que o marketing faz? Ele faz a ponte, né? Entre você e o seu cliente. Mas se você não conhece o seu cliente, essa ponte não vai levar para lugar nenhum. Provavelmente ela vai levar você para lugares em que você não deveria estar, ou você não deveria chegar, porque não vai ser no seu cliente, não vai ser na sua venda. Então, algumas coisas você precisa ter na sua mente, na sua cabeça para responder. Por exemplo, aqui eu vou chover no molhado, talvez você já tenha escutado isso, mas várias pessoas dizem, e eu reforço também essas questões aqui, extremamente importantes. Então, você precisa resolver uma dor, ou satisfazer um desejo, né? Então, por exemplo, no caso, a gente vai dar
um exemplo no final dessa aula de estratégia de serviço de contabilidade. O contador faz? O contador resolve um problema, por exemplo, o nosso, fiscal, que a gente tem que declarar imposto de renda, que a gente tem que fazer todos os trâmites fiscais do nosso negócio, e quem resolve essa dor é o contador. Eu não tenho um desejo de contratar um contador, tenho uma necessidade, então ele resolve essa minha dor. Agora, satisfazer um desejo. Então, a gente tem empresas que vão ser resolvedores de problema, né? E vão ter empresas que são vendedores de sonho ou vendedores de desejo, mas não é a padaria não que vende sonho. Realmente, por exemplo, lojas de roupa, né? Então, lojas de roupa, lojas de carro. Ah, mas carro também não é uma dor, é uma necessidade? Em alguns momentos sim, mas na grande maioria vai ser um desejo, vai ser um sonho, né? Então, você precisa sim ter uma empresa que satisfaça o desejo de alguém. E aqui você precisa conhecer o seu cliente. O que é conhecer o seu cliente? Então, saber onde ele está, o que ele gosta, o que ele fala. Então, você precisa saber, por exemplo, a gente vai fazer uma estratégia de marketing para alcançar mais pessoas. Tá, mas vou alcançar essas pessoas aonde? Eu vou dar um tiro no escuro? Eu vou sair atirando para todo lugar, como se fosse o panfleteiro, né? Que a gente normalmente paga para ele entregar um monte de panfleto. Se eu for fazer isso, o resultado não vai ser o melhor possível. Agora, se eu conheço já o meu cliente, vou dar um exemplo aqui de um buffet que a gente tem como cliente. Esse é um dos mais fáceis que eu já vi até hoje para conseguir alcançar um cliente potencial. Por quê? Porque dentro do Facebook, por exemplo, ele tem lá pessoas que noivaram recentemente. Ou seja, quem quer casar, normalmente, se a gente for partir para a regra, né, não para exceção, a regra é: conheci, namorei, noivei, casei. E o Facebook, ele sabe de todas essas etapas da nossa vida. Então, por exemplo, tem lá um público que fala noivaram recentemente. Então, o que eu fazia? Utilizava esse público para levar a mensagem do buffet. E isso deu muito resultado. Tanto é que na pandemia, mesmo em tempo de pandemia, ela conseguiu fechar festas o ano inteiro. Aqui ó, tem uma reguinha quando a gente fala do cliente. O cliente ele não chega aqui para a gente de bate-pronto. Não, existe uma jornada do seu cliente aí. Primeiro, ele nem te conhece, ele é desconhecido. Ele não te conhece, não sabe quem você é. Depois, ele passa a ser conhecido, no caso que a gente está falando de internet, por exemplo, ele teve o relacionamento com você, talvez no Insta, talvez no Facebook, em algum desses dois. E aí, a partir daí, ele já teve um conhecimento, ele já estreitou uma relação com você, e depois dessa relação estreitada, ele vai realmente chegar no contato com você. E aí aqui você vai estar falando com ele, fazendo um bom atendimento, ajudando ele de alguma forma, mesmo que seja de forma gratuita, para que então depois ele considere que você vire um cliente dele. Então a gente tem uma jornada, né? Primeiro a gente tem que saber quem é esse nosso cliente e saber que existe essa jornada até ele chegar em nós. Mas dá para encurtar essa jornada e sair daqui para cá. Quem tem que fazer isso? Quem está começando e tem pouco dinheiro. Quem tem que fazer essa jornada inteira? Quem já está um pouco mais avançado, intermediário e avançado, e tem um pouco mais de verba para trabalhar aí no marketing da sua empresa. Ok? Porque a gente precisa pagar a conta, e quem paga a conta do nosso negócio e as nossas contas também é cliente. Quem paga a conta é venda. Se a gente não vende, a gente quebra, né? Não tem jeito, a empresa precisa vender. Então é fato que a gente precisa sempre trabalhar para tentar trazer o cliente o mais rápido possível, mas a gente não pode esquecer de que a gente tem que ser lembrado a todo momento por ele. Esse é o ponto número 3. O número 2. Agora o ponto número 3 é como que a gente impacta, como que a gente consegue impactar o cliente dentro desse mundo da internet. A gente consegue impactar ele de duas formas. Uma gratuita e a outra paga. Ronaldo, qual que é a melhor? Na minha opinião, é a junção das duas. Não tem uma melhor e não tem uma pior.
Eu não tenho dinheiro para investir agora em anúncios, né? Que é a forma paga. Então a gente está falando aqui de anúncios, os patrocinados. É disso que a gente está falando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investir na forma gratuita, um bom Instagram, um bom Facebook, são as redes sociais, as principais, um bom TikTok, um bom Pinterest. Ah, mas quem usa Pinterest? Por exemplo, papelaria, parte de decoração, utiliza muito Pinterest. Quando você faz uma busca no Google, por exemplo, hoje, de algum tipo de artesanato, as primeiras informações, as primeiras imagens que chegam são do Pinterest. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Não sei, novamente, né, na outra aula, vamos ver uma aba anônima aqui, se aparece. Como eu estou em outro país, às vezes ele não vai aparecer. Então, vamos supor que bandeja, decorativa. No caso, ele não vai, talvez ele não traga no Pinterest, porque ele vai trazer coisas daqui de fora. Né? Mas normalmente faz um teste, tenta achar alguma coisa, né, de decoração e você vai ver que vai vir o Pinterest. Que é esse camaradinho aqui, muita gente não sabe, muita gente não utiliza, mas principalmente para esse ramo de decoração e tudo mais, ó lá, culinária, ele é bastante utilizado também, que é o Pinterest. Ok? Para quem nunca viu, né? O YouTube. Então, se você, mas eu não preciso fazer YouTube. Depende do seu negócio. Se você tem que educar o seu cliente, se você tem que mostrar como fazem as coisas, como que funciona o seu negócio, se às vezes o seu negócio ele não é tão simples assim, o cliente precisa entender um pouco mais. Então faz sentido, por exemplo, o meu negócio, né? O meu negócio de marketing digital. Às vezes faz sentido, na verdade, todas as vezes faz sentido eu educar as pessoas, porque é um assunto novo, não é um assunto que existe há 100 anos, não, é um assunto relativamente novo. Ainda assim, existem muitas pessoas que não sabem o que é e como funciona. Então faz sentido eu educar, que é o que eu tenho feito aqui dentro da internet, dentro do próprio YouTube. E o Google Meu Negócio. Novamente, principalmente se você é uma loja física, se você tem uma loja de roupa, se você atende no seu bar, tem uma hamburgueria, tem um restaurante, tem qualquer coisa que é físico, que as pessoas vão no seu estabelecimento, você precisa, é obrigatório você ter o Google Meu Negócio. Por quê? Porque quando as pessoas forem para o Google, né? Quando as pessoas virem aqui para o Google e pesquisar, eu vou pesquisar em inglês, né? Mas coloquei aqui, ó, restaurante perto de mim. Tá vendo? Ele já vai me trazer aqui, ó, aonde eu tô, mais ou menos aqui, ele já vai me trazer todos os restaurantes, ó, que tem próximo de mim. Mas por que ele está trazendo isso? Ele está trazendo isso porque esses restaurantes têm o Google Meu Negócio. Se não tivesse, não estaria trazendo. E esse aqui, além de ter o Google Meu Negócio, ele está fazendo anúncio lá. Tá vendo? Vamos traduzir para o português aqui, ó. Ele é um patrocinado. Então, esses daqui já não são patrocinados, eles aparecem sem gastar. Agora, esse aqui, se eu clicar, ele vai, eu vou gastar um dinheiro da campanha desse cara que foi feito lá no Google Ads. Também tem um vídeo
Na verdade, do Google Ads eu vou disponibilizar o vídeo essa semana aí para vocês. Provavelmente, se você está vendo isso no YouTube, já vai estar dentro do canal também. Então, o Google Meu Negócio é extremamente importante. Forma paga, existem várias também, mas o que eu recomendo? Se você não começou com nada ainda, você vai começar primeiro com Facebook Ads e depois, em segundo lugar, você vai começar com o Google Ads. Por que isso? Se você nunca fez anúncio, o Facebook é muito mais fácil de você trabalhar. Se você já tem um pouco de noção, você tudo bem. Começa também a trabalhar no Google Ads. Você também vai conseguir fazer anúncios na plataforma do Google e do YouTube. Caso contrário, começa com o Facebook Ads. Então, as duas ferramentas, elas são essas daqui. Eu já falei isso em vídeos passados, mas, enfim. Essa aqui é a ferramenta do Facebook Ads. Então, tá vendo as campanhas, então você vai ter todas as campanhas aqui, enfim. Eu já fiz alguns vídeos sobre campanha de WhatsApp, sobre como você configurar toda a parte aqui do Facebook Ads. E a outra parte é o Google Ads. Então, se você olha já, a cara dele já é uma cara um pouquinho mais estranha, digamos assim, né? Tem vários botões aqui, vários botões ali, enfim. Mas aqui também é a ferramenta de anúncio do Google e qualquer um de nós, empreendedores, podemos anunciar nessas ferramentas. Elas são gratuitas para você se cadastrar, só que você vai pagando à medida que você vai patrocinando, à medida que você vai fazendo os seus anúncios. Quando a gente fala aqui da ferramenta do Facebook, quanto que você vai gastar? Aqui o mínimo que o Facebook te deixa gastar é $5, R$5, ou seja, $1 por dia. Então, Ronaldo, eu só tenho R$3 por dia, eu posso? Não vai poder. Você vai ter que ter pelo menos R$5 por dia para anunciar aqui. Então, a gente está falando aí que no mês você vai gastar R$150 para conseguir fazer uma campanha no Facebook Ads. Agora, suponhamos que você faça uma campanha, gaste R$150 e venda R$3.000. Compensou? Você gastar 150 e vender 3.000? Compensa demais, né? Agora, se você não investe esse dinheiro, quanto que você conseguiria vender? Essa é a conta que eu sempre faço com os clientes. Você gastou, por exemplo, gastou $25 aqui, $26. Quantos clientes quanto que você fechou essa semana de faturamento? Fechei $3.000, fechei $1.000. Então, quer dizer, gasta 30 para fechar 1.000? Opa, peraí, a conta está dando certo, né? Então, você também tem que fazer essa conta. A mesma coisa aqui no Google Ads. No Google Ads, você pode botar R$1, R$2, R$3, R$4. Por quê? Porque ele cobra por clique. Então, suponhamos que você, toda vez que uma pessoa clica no seu anúncio, lá, por exemplo, do restaurante aqui, se eu clicar aqui, suponhamos que ele vai gastar R$1 comigo. Então, se ele tem uma campanha que ele vai gastar R$1 por dia e eu cliquei, esse clique custa R$1, ele só vai conseguir ter um clique. Então, acabou a verba dele daquele dia, porque ele pôs só R$1, eu já cliquei, então ele não vai mais aparecer mais aqui. Então, se eu procurar de novo, ele não vai aparecer mais. Por quê? Porque ele não tem mais verba para aparecer. Então, é assim que funciona o Google, né? O Google funciona dessa forma. Então, essas duas ferramentas aí que você tem para impactar. Se eu não tenho, novamente, se eu não tenho verba, se eu não tenho dinheiro, a gente vai começar por aqui. Ronaldo, eu tenho R$150 por mês para investir, né? Eu consigo tirar um pouquinho aqui e tal, e vou conseguir. Então, beleza. Então, você vai começar aqui pelo Facebook, né? Começa fazendo uma campanha para o WhatsApp, mandando o cliente direto para o seu WhatsApp, conversando com ele, vendendo serviço para ele, vendendo produto para ele direto no WhatsApp, ali no 1 a 1. É o mais rápido para você conseguir dinheiro de volta, para você conseguir o retorno. Ok? Agora, o quarto ponto, e esse acho que é o ponto mais interessante para todo mundo que estiver assistindo, porque aqui a gente vai colocar aqui algumas estratégias de o que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer. Eu vou dar um exemplo aqui tanto de uma estratégia de serviço, do que eu faria, quanto de uma estratégia de uma loja, né? E aí, é claro, aqui eu vou estar falando um pouco também
da questão da verba, se a gente tem mais verba, se a gente tem menos verba, enfim. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de uma contabilidade. Se não me engano, o Maicon que está assistindo a gente aqui é contador. Mas poderia ser várias outras coisas, vários outros serviços de várias outras empresas relacionadas a serviço, né? Eu peguei um exemplo aqui de contabilidade. Então, eu separei em duas ações que a gente tem que fazer. A nossa estratégia ela vai compor ações gratuitas e ações pagas. Novamente, quando eu falei lá das ações, eu falei que a gente tem que ter as duas. Eu não aconselho você ter uma ou ter outra. Então eu só vou botar pago, eu não preciso fazer post, não preciso fazer nada. Não, também não é assim. Você vai ter que ter uma estrutura mínima lá dentro do seu Instagram e Facebook, para que quando as pessoas cheguem lá, se elas forem verificar quem é você, esteja pelo menos aceitável e as informações que estejam lá supra a necessidade de quem está chegando. Então, o que eu faria, por exemplo, numa questão de uma empresa de contabilidade? Primeiro, é fato, a gente tem que fazer Reels, Stories e tem que fazer carrossel. Quanto que eu tenho que fazer isso, né? Aqui, nesse caso, eu faria um Reels por semana e um carrossel por semana. Eu não vou. Aqui o nosso assunto não é a gente fazer um monte de posts para ficar todo momento aparecendo no orgânico, né? No gratuito. Não. Porque aqui, novamente, a nossa estratégia é uma junção de pago e gratuito. Os stories, no mínimo 3 por dia. E aqui, lembrando, é uma contabilidade. A gente vai ter que mostrar a vida, por exemplo, da empresa, né? No caso, por exemplo, o Michael é contador. Ele vai fazer isso dentro do perfil pessoal dele, né? Ele não vai ter o Michael contador e o Michael pessoa. Não, ele vai usar o mesmo Instagram. Então, o que isso vai acontecer? 90% do tempo é trabalho. 10% do tempo é pessoal. Porque o fato é o seguinte, né? Pessoas se conectam com pessoas. Mesmo se fosse uma contabilidade, né? Contabilidade Almeida Filho. Pronto. Não é uma pessoa. Mesmo se fosse isso, teria que ter alguém por detrás falando com pessoas. Porque a rede social é pessoas falando com pessoas, né? Não é empresas falando com pessoas. A rede social ela não foi concebida para que empresas falassem com pessoas. Na verdade, isso ao longo do tempo aconteceu e tem acontecido cada vez mais. Então, mesmo que seja uma empresa lá, se você tiver doces e festas lá no seu Instagram, você precisa mostrar que tem uma pessoa por detrás dessa empresa. Você precisa ficar mostrando sua vida pessoal? Não. Por exemplo, Stories, né? Botar uma caixinha de pergunta lá no Stories. Pergunta sobre tal coisa, né? Dúvida sobre imposto de renda, por exemplo. Né? Fazer um Stories, no caso a gente está falando de contabilidade. Fazer um Stories, bater uma foto, faz um bumerangue ali de uma planilha ou de alguma coisa, lógico, tomando cuidado para não mostrar nenhum dado, enfim, né? É claro que todo mundo vai tomar cuidado. Mostrando o que está fazendo, né? O trabalho. E um terceiro Stories, e aí sempre o último Stories, não o primeiro, sempre o último Stories. Aí pode botar o link, por exemplo, do próprio WhatsApp, né? Pega o link do WhatsApp Business e coloca isso lá no Stories. Se você quiser uma consulta, se você quiser uma consulta gratuita, clica no link abaixo e me chama. Ponto. 3 Stories feitos todo dia, segue o jogo. Quanto mais fizer, mais vai ficar fácil você repetir. Quando a gente fala de Reels e carrossel, o que a gente tem que fazer ali? Você tem que educar, por exemplo, no caso de contabilidade, vai ter que educar. Né? Então, a maioria dos empreendedores não sabe nenhuma das siglas, o que é ICMS, o que é PIS, o que é COFINS, o que é ISS, enfim. A gente sabe que existe um monte de siglas, só que a gente não sabe como funciona nenhuma delas. Por exemplo, conteúdos voltados para MEI, conteúdos voltados para pequena empresa, conteúdos voltados para grande empresa, enfim. Aí é o que você faz, né? Você vai transformar isso em conteúdo. E aí agora vem o toque do Ronaldo, né? Do que eu faria se eu fosse contador hoje.
para conseguir clientes dentro da internet, né? Esquece o mundo físico, porque no mundo físico você vai conseguir clientes no networking, conversando com as pessoas, sendo indicado boca a boca, e aí não tem como você controlar isso. É o que vem se atende. Mas na internet você tem como controlar. Então o que eu faria? Por exemplo, eu definiria nichos, né? O que é um nicho? Um nicho é um grupo de pessoas. Nesse caso, eu definiria, por exemplo, médicos e dentistas, né? Eu vou atender, eu vou nichar, ou seja, eu vou atender dentro da internet, eu vou focar para falar só com médicos e dentistas. Depois eu vou explicar por que eu faria isso. Então, toda a minha comunicação, ela vai ser um pouco generalista, mas de vez em quando eu vou colocar coisas que só tem, por exemplo, na contabilidade de um médico, que só tem na contabilidade de um dentista. Né? Eu vou colocar essas informações para que quando esses médicos e dentistas chegarem no meu perfil, eles possam tirar dúvidas ali e entender que eu sei do assunto. E aí, o que eu faria? Agora, vamos para a tela do computador aqui, o que eu faria organicamente, tá? Sem gastar R$ 1. Eu viria aqui, no Instagram, isso eu teria que fazer. Por quê? Porque isso é uma parte comercial da minha empresa. Eu sou contador, mas eu também tenho que entender que eu sou comercial. Se a minha empresa sou somente eu e eu mesmo, então eu sou comercial, eu executo, eu faço, eu atendo o cliente, então eu faço tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou tirar ali pelo menos meia hora do meu dia para prospectar. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar doutor, tá vendo? Se eu colocar doutor, já vem um monte de gente aqui. Claro, esse pessoal aqui com selinho de verificado, tudo bem que agora você pode ter esse selinho de verificado também aí no Brasil por R$ 55,90. Então, vale a pena, só um adendo da aula, vale a pena você ter esse selinho? Se você é uma empresa, se você vende alguma coisa, se você se comporta como empresa e está dentro do seu orçamento, esse 55 não vai fazer falta, vale a pena. Caso contrário, sinceramente, daqui a pouco todo mundo vai ter, então não vai ser um diferencial. Então, por exemplo, eu não vou pegar esses conselhinhos. Todo mundo que tem, por exemplo, vamos pegar essa doutora aqui. Provavelmente vai ter uma porrada de seguidor. Talento. Não, 4.000, tá vendo? Doutora Ana Paula Serra. O que eu ia fazer? Eu ia pegar aqui e mandar uma mensagem para ela. Falar, oi doutora, tudo bem? Gostei do seu perfil. Né? Primeiro eu vou dar uma olhada aqui para ver o que ela é, tal. Oi doutora, gostei do seu perfil, achei legal, bacana, eu queria me apresentar. Eu sou fulano de tal, né? Trabalho com contabilidade específica para médicos e dentistas, no caso que você fala, específica para a área de saúde, para médicos. E eu queria que você pudesse dar uma olhadinha no meu perfil. E aí se você tiver alguma dúvida, meu perfil está cheio de conteúdo para tirar suas dúvidas. E eu estou aqui à disposição se você quiser tirar também dúvidas relacionadas à sua contabilidade. Parabéns pelo seu perfil. O que eu ia fazer? Eu ia seguir ela, né? Então, porque ela vai entrar no seu perfil e ver que você não segue, sacanagem. Então, eu seguiria ela, mandaria essa mensagem pedindo para ela ir lá no meu perfil. Então, se ela for no meu perfil e não achar nada, ela vai falar assim, isso aí, o cara tá de brincadeira comigo, né? Então, primeira coisa que a gente faz é um perfil bom, né? A gente coloca as postagens lá e depois a gente vem. Mandei mensagem para ela, beleza, volta aqui. Vou fazer mais uma pesquisa aqui, né? Doutora, ponto. Aí, provavelmente vem, doutora Carol, não, 16 milhões de seguidores não dá. Doutora Ana Pichari. E entrar no perfil dela também. Ia, 6 mil seguidores e tal, ia falar com ela, oi doutora, tudo bem e tal, não sei o que lá. Então você vê que é um perfil bem pessoal, né? Então, não sei se valeria a pena ou não. Mas, enfim, eu faria isso, eu mandaria, agora eu vou voltar aqui, eu mandaria 10 mensagens por dia. Vocês viram lá que eu gastei o quê? 30 segundos para mandar uma mensagem. Acabou, mandei mensagem, se ela vai voltar lá, se ela não vai, aí é uma outra situação. Mas eu usaria esse meu tempo para mandar essas mensagens
para que eu conseguisse, de forma orgânica, sem gastar nada, conversar com mais pessoas. E aí, quando ela fosse no meu perfil, ela visse vários conteúdos relacionados à contabilidade para médico, ela realmente faz sentido o que ele está falando. Ah, mas eu só tenho 500 seguidores, Ronaldo. Pouco importa. O importante é o conteúdo que está lá dentro. E se você tem clientes, por exemplo, suponhamos que você já tem clientes médicos, pede para que ele filme, pede para que ele dê um depoimento. Você pega esse depoimento e bota lá no seu Instagram também. Ele falando de como que é o seu atendimento. Ou quanto que ele economizou no ano, né? Quanto que ele fez com que quanto que você fez com que ele economizasse no ano. Isso é o orgânico. Então, eu faria bons conteúdos aqui, né? Definiria um nicho e faria uma prospecção aqui todos os dias, não? Religiosamente, todos os dias eu falaria com 10 pessoas. Ok, agora vamos para a forma paga. O que eu faria? Eu faria 2 campanhas, nesse caso, lembrando que eu continuo nichado, né? Eu continuo nichado. Eu faria 2 campanhas. Uma eu faria no Google, e aqui, claro, depende da verba de cada um, mas eu colocaria R$10 por dia, ou 5, aí depende. E aqui a mesma coisa, 10 ou 5 por dia. Depender da verba que você tem. Quanto menos verba, menos pessoas vão clicar, enfim, menos resultado você vai ter. Mas aí vai de você estar começando. Então, começa com 5, deu resultado, o resultado que você já teve, já pagou aquele investimento, põe mais um pouquinho. Voltou mais, põe mais um pouquinho. Então, você vai fazendo isso. O dinheiro que vai retornando, você vai investindo mais. Então, eu faria isso numa rede de pesquisa, ou seja, e aí eu vou direto para a tela. E depois eu faria também uma segunda campanha no Instagram e no Facebook, mandando direto para o WhatsApp. Então, o que a gente faria aqui? Dentro do Google Ads, quando a gente fizesse uma nova campanha aqui, eu faria uma campanha para a rede de pesquisa. E aí eu colocaria, lembrando que o Google Ads, ele é com palavras, né? Quando a gente fala de rede de pesquisa, que é essa parte do Google, quando eu escrevo alguma coisa e o Google me devolve o que eu estou pesquisando, isso a gente chama que é a rede de pesquisa. Então, o que eu quero? Eu quero leads, porque eu sou uma contabilidade. Aqui vai ser o padrão de vocês, tá naquela aula que eu gravei e eu vou disponibilizar no YouTube. E aqui é esse tipo de campanha, ó. Apareça no momento certo. Opa! Apareça no momento certo na pesquisa do Google para clientes com grande intenção. Eu não vou fazer uma campanha aqui, né, porque tem lá naquela aula, mas é essa campanha que eu faria para a rede de display. E eu colocaria lá as palavras relacionadas, né? Então, por exemplo, contabilidade. Como que aí lembra que você tem que entender o seu cliente, né? Contabilidade para médicos. Ó, aí já tem um monte de gente, ó. Contabilidade para médicos, PDF, curso, médicos e dentista, contabilidade para médicos. Isso aqui é o que as pessoas estão procurando, por exemplo. Aí quando eu clico aqui contabilidade para médicos, eu vou trocar onde eu estou. Você vai me deixar trocar. Ele só deixa aqui na região. Vou botar São Paulo, por exemplo. Vamos ver se vem algum patrocinado. Veio patrocinado, tá vendo? As pessoas que estão fazendo esse patrocinado, não sei se vale a pena, porque é que ele comprou a palavra. Mas eu, por exemplo, eu não apareceria. O que está acontecendo? Eu estou nos Estados Unidos pesquisando contabilidade para médicos em São Paulo. Eu colocaria na campanha só para quem está na região de São Paulo. Ou seja, se eu estivesse em São Paulo, apareceria para mim aqui o anúncio, o meu anúncio da minha contabilidade. Se eu não estiver em São Paulo, por exemplo, eu estou em outro lugar, aí eu não apareceria, mas é teste também, é tudo teste. Essa galera está aparecendo mesmo que eles não estejam em São Paulo. Então ele está colocando lá, contabilidade para a área da saúde.
pague o menor imposto. Cuidamos do seu negócio para que você faça seu trabalho de forma segura e tranquila. Você pode economizar em até mais de 50% do valor que paga atualmente em impostos. Aí ele coloca aqui alguns serviços para MEI, trocar de contabilidade, abrir sua empresa, enfim, fala com isso. Então, é claro, no Google, lembrando, no Google a gente tem que ter um site, ou se não, é uma possibilidade, como eu falei na outra aula, que eu expliquei, a gente mandar para o nosso próprio Instagram. E lá no Instagram, ele tem no link da sua bio, você tem o seu WhatsApp para mandar as pessoas direto para o seu WhatsApp. Pode ser uma possibilidade se você não tem um site. Mas a gente vai dar uma aula aqui de como você faz um site rapidinho, fácil de fazer, usando WordPress. Vocês vão ver, vão ficar craque. Bom, e aí, bora voltar lá que eu não falei da outra parte. Então essa seria uma campanha que eu faria. E a segunda campanha que eu faria é aqui dentro do Facebook Ads, que eu criaria uma campanha para o WhatsApp. Então, a gente tem duas possibilidades aqui, ó. Criar essa campanha de engajamento, né? Que no caso é uma das que eu estou usando hoje para o meu negócio, que para mim, aí é teste também, né? Para mim tem dado certo o engajamento, mas você pode usar vendas também, ele vai deixar você fazer as mensagens, né? Receber mensagens pelo WhatsApp. Então você tem que testar. Faz de engajamento, deixa rodar aí uns 7 dias, não deu bom, volta, faz uma de vendas, manda para o WhatsApp também e vê se dá melhor. É assim que eu faço, não tem jeito, a gente vai estar sempre testando, né? E é importante, e aí por que você tem que aprender a fazer isso também? Porque você vai testar com o seu negócio, né? Hoje eu faço isso para clientes? Eu faço isso para clientes, mas eles já estão num nível que eles não têm tempo para ficar cuidando, por exemplo, de campanha. Então, assim, o cliente fatura 100 mil, 200 mil no mês. Ele não vai ficar cuidando de campanha de internet, né, de campanha de cliente, para conseguir mais cliente. Ele está preocupado com outras coisas. Mas, para quem está começando, quem é pequeno, precisa aprender sim a fazer sozinho. Porque hoje em dia, não vale a pena, por exemplo, se você tem R$500 para investir no mês nas suas campanhas, não vale a pena você pagar ninguém para fazer para você. Porque no mínimo que alguém vai cobrar de você é mais 500. Então você vai gastar 1.000 aí. Você já economizou nessa brincadeira 500, você poderia estar investindo na própria ferramenta. Então vale muito a pena você aprender a fazer sozinho. Opa. Começou a balada aqui. Beleza? Então essas duas campanhas que eu faria. A gente já tem um vídeo lá no YouTube que fala sobre a campanha de WhatsApp. Então dá para pegar aquele vídeo lá e fazer o passo a passo dele. Isso seria para serviço. Falei de contabilidade, mas poderia utilizar isso para qualquer outro tipo de serviço. Por exemplo, se você é dentista, médico, qualquer outro tipo de serviço que você faça, você consegue fazer essa estratégia que está aqui, né? E lembrando, por exemplo, eu não mostrei aqui um Instagram. Vamos ver se a gente acha consegue achar um Instagram de contabilidade. Contabilidade. A maioria, é claro, né? Eu coloquei contabilidade, então a maioria vão vir perfis que são perfis relacionados à pessoa jurídica, né? Não à pessoa física. Mas é o que eu falo, precisa ter por detrás da pessoa física, por detrás do CNPJ precisa ter um CPF. Então, mesmo que seja uma empresa jurídica, precisa ter alguém falando, provavelmente aqui, ó, esse menino está falando. Talvez ele seja o dono ou ele seja um dos funcionários. NVIDIA mais em alta do que nunca e novidades no WhatsApp.
Esses serão os assuntos que traremos no Gestão News de hoje. Simbora? O BTG será sócio de startups em nova fase de programa de aceleração. Aqui eu acho através que ele do Boost Labs, programa de potencialização. Ele está falando para contadores, né? Então ele não é uma contabilidade, ele é uma empresa falando para contadores. Provavelmente uma instituição de treinamento e tudo mais. Bom, enfim, é importante também verificar os concorrentes, verificar outras pessoas, o que elas estão colocando de conteúdo, né? Porque são fontes que a gente vai tendo aí de inspiração, não de cópia, né? De inspiração. Então, todas as vezes que você vê um conteúdo legal na internet, salva na sua pastinha. Mas normalmente as pessoas salvam o conteúdo e nunca mais vê. Não. Pega um dia da semana e fala assim, hoje é dia de conteúdo, vou ver lá o que eu salvei, deixa eu ver o que eles estão fazendo, para eu tentar fazer próximo, mas do meu jeito, né? É uma das formas de você ter aí ideias de conteúdo, principalmente. Outra forma também é você usar o nosso chat GPT também, né? Que ele te ajuda. Não sei se todo mundo aí está familiarizado, mas a gente pode até fazer uma aula aqui de como que ele pode ajudar a gente a desenvolver conteúdos para nossas redes sociais. Então ele é uma ferramenta de inteligência artificial. Você coloca algumas informações e ele vai te ajudar a desenvolver algum tipo de conteúdo. E eu tenho usado, eu tenho usado bastante ele aqui, tá vendo? Você vê que cada uma dessas aqui, ó, é uma conversa que eu faço com ele para ele me falar. Ó. Claro que a gente precisa dar mais informações para ele aqui, ó, mas crie 5 posts para o meu Instagram. Eu sou contador e contador no Brasil e atendo médicos e dentistas. Seja específico e crie as legendas. E aí vai colocar o post 1. Estatísticas financeiras em mãos. Como contador especializado no setor de saúde, tenho o prazer de auxiliar médicos e dentistas a alcançarem um sucesso financeiro, com conhecimento profundo das particularidades da sua profissão. Garanto uma gestão contábil eficiente e estratégica. Vamos juntos construir um futuro financeiro sólido para sua prática. Aqui a gente poderia colocar muito mais coisa. Eu poderia colocar para ele, ó, me dê exemplos de imagens para eu usar. Então, eu poderia pedir isso para ele, ele iria fazer. Um outro lugar que vocês podem utilizar, e esse eu acho que todos vocês precisam ter, né? Eu preciso ir rápido, a gente já tem 1 hora de aula e a minha bateria está acabando. Vamos lá que vai dar tempo. Isso não está aparecendo. Isso aparece. Bom, se não quer aparecer assim, se vai aparecer assim. Uma outra ferramenta que vocês, se vocês começarem a fazer por conta própria, vocês precisam ter, é o Canva. Então, o Canva, ele custa R$32 por mês, né? Para que você tenha aí na versão Pro. E isso vai salvar a vida de vocês na hora de fazer conteúdo, na hora de fazer posts, enfim. Então, é uma ferramenta que você praticamente vai ter todos os seus posts prontos lá, só pegando templates. Então, aqui no ChatGPT, ele já criou lá os 5 posts em menos de 30 segundos para a gente poder postar dentro das nossas redes sociais. Claro, a gente tem que construir o post. Onde que a gente constrói o post? No Canva.
Quando ele terminar de carregar, chega. No meu caso aqui, essa conta ainda não é a versão Pro. Não vou fazer o login, enfim. Vai demorar. Vou botar um post aqui, ó, no Instagram. E aqui ele vai dar a opção de design quando a gente entra. Vamos devagar. Mas eu vou dando esses exemplos do que vocês precisam utilizar, porque aí quando eu der a estratégia do outro que é produto, vocês podem utilizar as mesmas ferramentas aqui. Bora lá. Daqui a pouco eu volto aqui. No Canva, talvez muitos de vocês já utilizaram, você vai colocar aqui, ó, nessa abinha que tiver design, você vai escrever o que você tem lá. No caso aqui, contabilidade até, eu já pesquisei uma vez. Então, ó, ele já tem um monte de posts prontos, tá vendo? Tem uns que tem essa coroa escrito Pro, porque você precisa pagar a versão Pro. Por isso que eu falo que vale muito a pena. Porque você vem aqui, por exemplo, é Pro, não vai dar. Bom, eu sei disso. Não vou logar na outra conta, não. Mas, por exemplo, essa daqui não é Pro, então eu consegui clicar. A outra conta nossa, que não é essa que eu estou logado, que é Pro. Então, por exemplo, o post está pronto, você vai só trocar aqui as informações do post pelas suas informações. Você vai achar que mais convém, ou que mais que você gosta, que tem de acordo com as suas cores também, enfim. Então, aqui tem várias opções para você usar, né, ao seu favor. Beleza? Então, vocês podem usar essas ferramentas aqui. Vai facilitar demais a vida de vocês a criar conteúdo. Bom, falei aqui da parte de serviço, vou falar aqui da parte de produto. Então, tem uma das nossas participantes lá, tem uma loja de cestas, né? Tem outras pessoas que têm lojas que vendem, na verdade, produtos de artesanato. Então, o que eu faria aqui, e a estratégia ela é bem parecida, não tem como fugir disso, mas dentro do perfil, né, quando a gente está falando aqui de Instagram mais Facebook, eu faria bastante conteúdo também dos Reels, Stories. E aqui a diferença, não necessariamente você precisa fazer um carrossel, né? No caso de contabilidade lá, é bem legal fazer o carrossel, porque vai explicando um assunto, né? Vou explicar um assunto em 3 partes. Então, parte 1, parte 2, parte 3, um carrossel, bem bacana. No caso de produto, pode ser um carrossel com vários produtos, né, daquele mesmo nicho. Então, por exemplo, cesta de Dia dos Namorados. Aí põe várias cestas lá, né? Mas pode ser imagem única, uma foto. Bateu uma foto bonita e colocou uma foto lá no perfil. Então, foto, imagem, né? E tudo isso daqui sempre relacionando os produtos. Porque quando a pessoa entra lá, ela quer ver os produtos, ela quer olhar, ela quer ver como é que é. Então, por exemplo, o Reels vai ficar só fazendo o produto? Não, o Reels faz montando uma cesta. Ou o Reels, por exemplo, se você está vendendo artesanato, faz um vídeo você fazendo o artesanato. Então, quando você está na rede, pensa assim, ó, na rede social você gosta de ver o quê? Você gosta de ver o produto? Ou você tem mais interesse de ver como a pessoa está fazendo? Eu gosto de ver ela fazendo. Então, o seu cliente também gosta de ver você fazendo. Então, esses vídeos tem que colocar lá. Você vai atrair mais o cliente. E uma coisa, se você vende produto, né? O serviço também precisa? Precisa. Mas se você vende produto, principalmente, você precisa ter depoimento. Então, mandou a cesta, mandou qualquer outro tipo de produto, manda um bilhetinho com seu Instagram, né? E pede para a pessoa gravar um vídeo, repostar, que vai ter desconto na próxima compra, porque tudo isso você vai colocar no seu Stories, você vai fazer um destaque lá dentro do seu Instagram, com os reposts dos seus clientes. E tudo isso vai ajudar demais, né, você a vender mais. Por exemplo, no meu caso, o que eu poderia fazer? Se você está assistindo a aula, está gostando, está ajudando alguma coisa, tira uma foto agora e me marca lá no Instagram, ou Ronaldo.almeida.
né? Se você me marcar, eu vou repostar isso e vou deixar lá nos meus destaques como aula de terça-feira. Então, se você quiser, bate a foto aí e posta lá que eu reposto também. Então, essa é a estrutura. Não foge muito. Então, a gente precisa, sim, precisa do Canva para a gente colocar a foto, ou criar uma arte, ou colocar uma informação dentro da arte. A gente precisa de uma foto boa. Ah, eu preciso de um celular top. Não, você precisa de luz, né? Iluminação. Por exemplo, ó, eu tô com a luz apagada do meu quarto e eu tenho duas luzes aqui na minha frente. Se eu apago uma, olha só, fica bom ou fica ruim? Ficou horrível, né? Agora, se eu acendo a luz, olha a diferença da qualidade que dá na imagem. Então, o que a gente precisa é luz. Então, quando você for tirar, mas eu não tenho um ring light, eu não tenho uma lâmpada de LED, não tem problema. Você deixa o seu ambiente bem iluminado, ou você bate na foto do seu produto com a janela aberta, com a luz do sol batendo. Então, sempre que você precisa, o que você precisa não é do celular de última geração, você precisa de luz, ok? Então, toda essa estrutura que eu falei na contabilidade, a gente também vai fazer isso de forma orgânica. Por que que aqui eu não vou ficar mandando mensagem para as pessoas? Porque eu vou ter que mandar mensagem para um infinito de gente, né? Como que eu vou saber quem quer cesta, né? Não dá para nichar? Como é que eu posso nichar? Por exemplo, vou nichar em cestas românticas, né? Só cestas para casais, cestas para noivos, só cesta de ocasião romântica. E como é que eu vou fazer isso no Instagram? Eu vou ter que sair mandando de um por um, né? Ficar mandando lá, o Instagram vai me bloquear. Então é difícil a gente nichar nesse caso. Aonde que eu faria essa estratégia de nicho, né? Eu faria isso na forma paga. Mas antes de falar na forma paga, existe uma outra forma, no caso de produtos, por exemplo, que são os influenciadores. Eu vou mandar para uma blogueira que tem 35 milhões. Claro que não, ela cobra uma fortuna. Mas se você tem uma cidade, por exemplo, de 50 mil habitantes, e qualquer pessoa que tiver 10, 15 mil habitantes e for a maior parte das pessoas forem da sua cidade, ela é uma ótima influenciadora ali para estar divulgando seu produto. Vou pagar? O ideal nesse momento, se você não tem verba, o ideal seria a troca do produto. Ou seja, você manda uma cesta para a pessoa, né, em troca de um repost daquela pessoa. Dá resultado? Você pode tentar, tudo é teste. Né? Pode ser que sim, dê muito resultado, pode ser que não. Né? Você só vai saber testando. Então, se tem um tipo de pessoa desse, talvez valha a pena você mandar um produto em troca de um repost. Essa é uma opção para quem tem produto. E a forma paga, né? O que eu faria na forma paga? O Facebook, igual eu falei para vocês, né? Imagina que você vai estar mandando para todo mundo, né, a cesta. O que vai acontecer? A pessoa vai olhar igual no papel quando a gente pega na rua, né, do panfleto. Eu já pego amassando já, assim. Não é nenhum preconceito, tá? Porque eu faço digital e... Não, porque a pessoa nem sabe quem eu sou, nem sabe se eu estou interessado, ela já me dá. Então, eu já pego amassando. Então, nesse caso, o que eu faria das campanhas? Eu faria campanhas, igual eu comentei aqui, né, das cestas românticas. Eu faria uma campanha no Facebook e Instagram, então, começando só com Facebook e Instagram. Eu faria uma campanha voltada para quem está em relacionamento, né? Quem está em um relacionamento. Por que eu faria isso? Porque quando eu entro no Facebook, eu vou ter que ir rápido, senão a bateria vai acabar. Vou só entrar nessa. Quando eu entro no Facebook, que eu entro aqui para pesquisar um público, ele vai me dar um público aqui, por exemplo. Ó, eu entro aqui e coloco, ó, casado. Ele coloca aqui, ó, status de relacionamento, casado. Então, o Facebook, quando eu fizer uma campanha dessa para casados, noivos, ó, noivos. Vou colocar aqui, ó, noivo. Ó, noivo é o status que ele colocou no Facebook, então ele tá noivo. E isso todo mundo faz, tá? Noivou, opa, põe no Facebook que tá noivo. Então, para mostrar para todo mundo. E noivou recentemente, ó, 6 meses. Ou seja, aquele noivado fresco, né? Então, de repente, aparece uma imagem para essa pessoa falando assim, ó,
Você noivou recentemente? Não deixe o seu amor esfriar. Mande uma cesta de presentes para sua noiva ou para o seu noivo. Olha só. Então, assim, a pessoa lê essa mensagem e fala assim, não, peraí, você está de brincadeira comigo. Como é que você sabe que eu noivei recentemente? Quem te falou? Quem falou foi a ferramenta de anúncio do próprio Facebook que falou isso pra gente. E aí chega uma mensagem dessa, e aí, lógico, vai chegar para 10, 20 pessoas que noivaram, talvez 2 vai fazer, putz, tá na hora de eu fazer isso mesmo, né? Faz tempo que eu não faço um agrado. Deixa eu falar com essa pessoa. Pumba, WhatsApp. E ali no WhatsApp você já vai lá e faz uma venda. Então, olha a diferença de você estar fazendo o quê? De você fazer uma campanha. Cestas de café da manhã, ou cestas de alguma coisa, e você fazer uma campanha, cesta para casado. Então, você que é casado, você que noivou recentemente, né, ou você que está namorando, faz tempo que você não manda um presente para o seu namorado, para sua namorada, tá aqui a ocasião especial. Faça isso agora. Então, vai fazer muita diferença, vai dar muito mais resultado na sua campanha. E eu vou correr aqui. Gente, ó, se vocês tiverem dúvida, eu já vou falar aqui, porque pode ser que a gente caia. Se vocês tiverem dúvida, mandem lá no nosso WhatsApp. Manda no nosso WhatsApp que eu vou responder as dúvidas dessa aula por lá, tá? Vou só finalizar aqui. Então, essa estrutura que a gente tem aqui, ó, é uma estrutura, principalmente essa que eu estou mandando para o WhatsApp, ó. É uma campanha que eu estou mandando para o WhatsApp, né? É uma estrutura básica para eu gastar pouco, para eu gastar R$5 por dia, né? Eu consegui aqui ter pelo menos talvez 2 ou 3 mensagens ali no WhatsApp e tentar fazer venda. Vai depender muito da qualidade do anúncio para conseguir aí essas 2 ou 3 conversas. E eu já fazer minhas vendas, né? Ah, beleza, eu cresci, eu estou um pouquinho maior. Agora eu já fiz um e-commerce, já tenho uma loja na internet que eu estou vendendo pela loja. Então o que eu faria? Aí, ó, eu já faria campanhas no Google Shopping, faria campanhas no Facebook de conversão, mandando para o site, e depois uma campanha, aí já está avançado, então já é para quem já está um pouquinho mais para frente. Faria campanhas de remarketing, ou seja, a pessoa entrou no meu site, mas não comprou, eu vou fazer uma outra campanha só para essas pessoas, não para todo mundo, só para quem entrou no site e não comprou. E aí eu vou fazer uma campanha mandando por WhatsApp para eu fazer a venda no 1 a 1. Então essa estrutura que eu faria aqui no Facebook. E eu colocaria, aí aqui é verba, enfim. Aqui a gente está falando de no mínimo R$5 por dia para essa, no mínimo R$5 por dia para essa, mas aqui eu colocaria no mínimo 10, no mínimo, né? Aqui também mínimo 10 e aqui também mínimo 10. Então a gente já está falando aqui, ó, por dia, 10, 20, 30, R$35 por dia. A gente já está falando aí de mil e poucos reais por mês só de investimento em anúncio. Então já é uma estruturinha um pouco para quem já está um pouquinho mais para frente. E eu rodaria campanhas de alcance e engajamento no Instagram para crescer o Instagram. Ou seja, o que eu faço aqui, né? É o famoso funil. Porque essa campanha tem pessoas chegando no meu Instagram, essa campanha aqui tem pessoas indo fazer compra, e aí provavelmente pode ser que elas já chegaram no meu Instagram, começaram a ver, foram para o site, compraram ou falaram comigo no próprio WhatsApp. E aqui também eu estar aparecendo lá no Google Shopping, que é importante também, todas as vezes que a gente entra lá no Google, tem o Google Shopping e a gente consegue aparecer. Vamos ver se a gente consegue mostrar um Google Shopping aqui para vocês, antes que minha bateria acabe. O problema é que eu tô gravando no Zoom, gravando no OBS, e ele está travando. Bom, ele não vai aparecer. Mas seria essa estrutura. Então, eu dei aqui para vocês uma estrutura de serviço, o que eu faria, de cabo a rabo. Então, entreguei tudo o que eu, como agência, faria para o meu cliente. E aí vocês precisam pegar cada etapa do que eu falei aqui para vocês e ir implementando, né? Vocês já têm material com as nossas outras aulas para fazer isso. O que eu faria, né, no caso dos serviços e o que eu faria no caso
de produto, né? Também vocês têm informação das nossas outras aulas para fazer isso acontecer, né? Para conseguir fazer mais vendas. Então, no final das contas, você, Ronaldo, mas eu vou investir? Sim, se você investir R$150 no mês, por exemplo, e vender 20 cestas, não sei quanto custa cada cesta, vamos botar R$100 que fica mais fácil minha conta aqui. Eu tenho R$2.000 no mês, certo? Eu investi 150, então eu vou ficar com R$850, R$1.850 no meu bolso, certo? Ainda tem o custo dos produtos da cesta, não sei, suponhamos que 50% aqui, então ficaria com um pouco menos de R$1.000 líquido na minha mão. Mas e se eu não fizesse a campanha, se eu não gastasse esses R$150 por mês? Eu venderia talvez 10 cestas. Então, sei lá, R$1.000. Né? Nesse caso, se você conseguisse vender 10 cestas, ok. Mas se a gente estiver falando, você talvez venderia as 20 por aqui e mais 10 da forma que você já venderia mesmo, né? Com seu network, enfim. Então aí você estaria já com uma receita de R$3.000, gastando aí 150. Obviamente esses 1.000 não vieram dos 150, né? Vieram do boca a boca, do seu network, enfim, do que você já faz aí normalmente. Mas seria você venderia mais, você teria mais vendas. Então isso sim, na minha opinião, não só na minha opinião, mas na minha experiência, faz muito sentido você estar investindo aí nas suas vendas através das ferramentas digitais. É isso aí, gente. Já está travando demais aqui. Eu preciso ir. Dúvidas, joguem lá no WhatsApp que eu vou responder todas. Eu respondo em vídeo também, eu gravo as telas aqui assim que carregar um pouco mais a bateria para a gente ter mais informação. Então, você que está vendo esse vídeo aqui no YouTube, né, esse vídeo gravado, tem um link do nosso grupo de WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, você pode fazer parte. Também tem o nosso canal do Instagram, que você também pode entrar lá, mandar um direct e eu respondo também as suas dúvidas. Beleza? Obrigado, gente, e até a próxima.